Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, é muito fácil adorar a Deus quando está tudo bem. Eu tô indo aqui direto ao ponto mesmo, sem enrolação, sem encher linguiça. Doa a quem doer, essa verdade tem que ser dita. E, inclusive, este foi o ponto que o diabo levantou. Lá no livro de Jó, o diabo chegou para Deus e falou assim: Senhor, Jó é fiel a ti, é um servo bom, mas porque ele tem tudo. Agora experimenta tirar tudo de bom que ele tem na vida e veja se porventura ele permanecerá com toda essa fidelidade. É por isso que eu sempre falo, a Bíblia chama o diabo de tudo, de mentiroso, de ladrão, etc e tal. Só que um adjetivo que não é jamais imputado ao diabo é burro. É burro. A Bíblia nunca fala que o diabo é um ser sem inteligência. Nunca. Porque é justamente o contrário. O diabo é muito inteligente. Ora bolas, ele conseguiu enganar Adão e Eva dentro do jardim do Éden. Quando eles estavam ali, cara a cara com Deus. Então, por isso que ele continua fazendo estragos até hoje. Ele continua enganando pessoas até hoje. Prometendo coisas ilusórias, sem contar o final da história. É igual quando se fala do pecado, por exemplo. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Né? E o diabo coloca na mente, não, que é isso, esse negócio de pecado, e Deus está exagerando. Deus, né, tipo assim, o diabo pinta como se o pecado, como se pecar, né, uma vida de pecado, fosse uma vida livre. E uma vida de abrir mão do pecado, de renunciar ao pecado, fosse uma vida de escravidão. Inclusive, eu achava mais ou menos isso. Antes de eu ter um encontro com Jesus, eu falava, nossa, o crente vê a Bíblia como um livro de regra. Tudo é pecado, não pode fazer nada. Ou seja, eu tinha essa visão de que o crente, né, dizia eu, o crente, ele vivia ali uma vida, sabe, de escravidão, uma vida presa, entendeu? Porque ele não podia fazer isso, fazer aquilo. Para mim, liberdade era fazer o que quisesse. Como eu estava enganado, né? Como eu estava enganado. Na verdade, liberdade é você poder escolher o que você quer ou não fazer. Liberdade é você fazer aquilo que não quer também. Como dizia a filosofia de Kant. Mas o diabo, ele trabalha com meias verdades. Ele fala, não, peca, qual é o problema? Você vai ter prazer, você vai curtir e tal. Só que ele não conta o fim da história. Tudo bem, o pecado é bom, porque se fosse ruim, ninguém pecava. Essa parte o diabo fala, do pecado ser bom, não é? Ele só não fala que o pecado é como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem.
Ele não conta essa parte. Ele não conta a parte que você entra num ciclo vicioso. Ele não conta a parte que você não consegue jamais saciar a sede da alma. Ele não conta a parte que o pecado aprisiona. Que no fim da linha há a perdição, inclusive a perdição eterna. Mas o ponto que ele levantou para Deus em relação a Jó foi um ponto totalmente pertinente. Deus, Jó te adora porque ele tem tudo. Assim como o diabo também não mentiu quando ele virou para Adão e Eva e falou: olha, se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. É verdade, Adão e Eva caíram duros no chão depois de comerem um fruto. Então o diabo estava certo. Na verdade, meio certo. Porque o diabo não contou a parte que, ok, eles não iriam morrer fisicamente, mas morreriam espiritualmente. O diabo, quando ele foi falar com Jesus na tentação no deserto, o diabo não usou coisas da cabeça dele, não. Ele usou a Bíblia para falar com Jesus. Ele usou o livro de Deuteronômio. Se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Lança daqui desse penhasco, que ele vai dar ordem aos seus anjos. Foi ali tentando Jesus. Então, o diabo sempre levanta pontos bons, no sentido de instigantes. Apesar de serem mentiras ou meias-verdades, mas são pontos que botam uma pulga atrás da orelha, por um momento. Mas, meu irmão, minha irmã, meia-verdade não é verdade. Por isso que eu falei aqui, meia-verdade como sinônimo de mentira. A palavra de Deus, ela está à nossa disposição para ser consumida como um todo. Deus não esconde nada da gente. Está ali, de Gênesis a Apocalipse, disponível para nós em diversos formatos, traduções. Tem Bíblia em quadrinhos, tem Bíblia em áudio, tem de tudo à nossa disposição. Você rebate uma mentira com a verdade. Você rebate uma meia-verdade com a verdade por inteiro. Eu dei aqui o meu testemunho pessoal de que antes de eu ter um encontro com Jesus, eu pensava dessa forma, né? De que ser crente era viver aprisionado porque o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Depois eu descobri que não é que não pode. É que a palavra de Deus nos adverte quanto ao pecado. E a Bíblia não obriga ninguém a fazer ou deixar de fazer algo. É uma escolha. Porque a palavra diz que não é pela força nem pela violência, mas sim pelo Espírito. Se for por imposição, não é um relacionamento genuíno com Cristo. Aí pode ser religião, pode ser qualquer outra coisa, menos um relacionamento de verdade com Jesus. A Bíblia adverte e cabe a nós escolhermos se nós daremos ouvidos à Bíblia ou não. Eu optei por dar ouvidos à Bíblia porque eu aprendi que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Está escrito. Eu aprendi a dar ouvidos à Bíblia porque tudo que está na Bíblia ou se cumpriu ou ainda vai se cumprir. Eu entendi que, na verdade, como eu disse, o que eu achava que era liberdade, na verdade não era liberdade. Eu pensava que era liberdade. Por quê? Porque a palavra me levou a esse entendimento. Então, meu irmão, minha irmã, leia a sua palavra, leia a sua Bíblia. Talvez você tenha uma Bíblia em casa que está ali guardada, pegando poeira, que está ali parada. Ei, consuma a sua Bíblia.
Porque somente dessa forma você vai conseguir rebater as meias verdades que porventura você se deparar. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente.